Lucas 11. Estamos falando sobre a conversa de Jesus com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, depois que ele cura, que ele exorciza, que ele expulsa o demônio de um homem surdo. Muitas conversas acontecem, ele é chamado para um jantar, uma refeição na casa de um homem ligado ao sistema religioso de Israel, e lá a bateção de boca é grande. E a gente está, desde terça-feira, eu acho, conversando sobre esses pontos e sobre a conversa de Jesus com esses homens, tentando aprender um pouco mais. Hoje nós estamos lá em Lucas 11, 52, que diz: Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderam da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam presos a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Forte, né? As palavras de Jesus são muito fortes, e aqui ele pronuncia mais um ai. Ai de vocês, peritos na lei, porque vocês se apoderam da chave do conhecimento. Bem, Jesus está denunciando, digamos assim, o péssimo hábito que os escribas tinham de não liberarem, apresentarem, darem o conhecimento real das Escrituras a quem precisava. A palavra de Deus era manipulada por esses homens. A palavra de Deus era instrumento de controle, instrumento de status. É importante nós nos lembrarmos que nesse momento histórico, o acesso à leitura e à escrita era restrito à parcela mais rica da população. Os mais pobres não sabiam ler, era bem difícil ter acesso a isso. É uma diferença bastante grande da nossa realidade hoje, né? E esses homens que tinham o poder da leitura, da interpretação bíblica, eram criados dentro dessa estrutura que deu a eles, que favoreceu a eles quanto ao aprendizado, né, de ler e de escrever. Eles usavam isso como um instrumento de manipulação, de pressão e de condenação daquelas pessoas. Para piorar, a realidade que é apresentada por Jesus aqui é muito séria, porque eles não entrariam no reino dos céus e ainda estavam impedindo outros de entrarem, porque tinham acesso à palavra e não distribuíam essa palavra. Ensinar a palavra de Deus é uma coisa muito séria, e a gente não pode perder esse lado. Quando Jesus diz aqui, eu percebo duas coisas importantes. Primeiro, essa cobrança de Jesus com aqueles que deveriam fazer e não faziam, né? E a palavra de Deus é alguma coisa muito séria para ser ensinada, ser divulgada, ser apresentada. A gente não pode perder isso de vista. Lá em Tiago 3:1, Tiago nos diz que aqueles que ensinam serão julgados pelo ensino que apresentam, porque ensinar a palavra de Deus é uma coisa que deve ser feita realmente com seriedade. É essa seriedade que Jesus cobra dos discípulos, mas por outro lado dessa questão, é que os escribas haviam convencido o povo de que ninguém além desses mestres autorizados era capaz de compreender a lei. Eles tomaram para si o poder de interpretação e de ensino da lei, né? E essa autoridade mal usada, ela é frequente na história da igreja, ela é frequente na história do evangelho, é frequente na história da humanidade, né? Quem tem informação tem poder. Quem tem conhecimento tem poder. Já que o nosso coração é tão voltado ao poder, não é de se espantar que dentro do evangelho, dentro da igreja, digamos assim, essa manipulação também aconteça. O conhecimento é alguma coisa muito importante. E se por um lado, aquele que ensina
deve ser responsável pelo que ensina e é colocado sobre ele um peso, é requerido dele uma seriedade naquilo que faz, a responsabilidade não é só de quem ensina, mas de todos nós, que devemos ter a sede pelo conhecimento. Esses dois aspectos são apresentados nessa fala de Jesus, porque ele condena os escribas por não darem ao povo o que deveriam dar, e se eles deveriam dar ao povo, significa que o povo deveria ter. Os dois lados devem ser percebidos. O povo também deveria ter desejo de conhecer as Escrituras Sagradas. Isso deve acontecer de maneira saudável e não pesada e longe de qualquer tipo de manipulação. É o que eu penso, é o que Jesus nos leva a entender. Quem manipula a palavra de Deus para seu próprio benefício, para os seus próprios interesses, incorre num erro muito sério, condenado por Jesus, e Jesus diz aqui que aquele que faz isso não entra no reino dos céus, não faz parte do reino dos céus. Portanto, isso é uma coisa muito séria. Os sistemas religiosos de hoje frequentemente apresentam esse tipo de postura e de manipulação daquilo que parece tão secreto, daquilo que parece tão profundo que é o conhecimento das Escrituras. Hoje não é difícil de encontrar gente que interpreta e aplica a palavra de Deus justamente para manter o poder sobre as pessoas, né? E inclusive ensinando as pessoas que elas não podem nem sequer perguntar o que é que está sendo ensinado. É o poder, é o cabresto, é aquele que quer ser dono, é aquele que quer manipular. E como eu disse, o conhecimento me dá poder. E não é difícil a gente manipular as pessoas pelo conhecimento que a gente tem, e é infelizmente o que a gente percebe hoje no exercício da vida cristã, no Evangelho, nos caminhos escolhidos para se viver o Evangelho. Gente que literalmente tripudia em cima do outro, porque tem conhecimento e o outro não tem. E aí se coloca a pressão para o outro, para aquele que está aprendendo, não questione, porque é o ungido de Deus que está falando. Ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus. Você já ouviu isso, né? Quantas vezes? Essa é uma manipulação terrível. Portanto, diante de tudo que nós estamos conversando aqui, fica aqui o alerta de que aquele que faz, o faça com seriedade, contribuindo para a construção do reino e sendo instrumento de Deus para que a igreja cresça, porque os dons nos são dados para isso. Efésios 4:11, o apóstolo Paulo fala sobre uma porção de dons ali, uma lista de dons, e ele diz que esses dons são dados para a maturidade da igreja. E se nós pensarmos muito bem, aquele que ensina deve ter o cuidado de perceber que essa capacidade de ensinar nem dele é, porque é dom de Deus, é graça divina. Não é fruto só do meu esforço em estudar, em desejar, em me dedicar a isso e me preparar para fazer esse trabalho de ensino e esclarecimento das Escrituras. Se não houver a graça de Deus e a mão de Deus sobre quem quer que seja, nada disso acontece. Portanto, o peso inicial de uma conversa como essa vai, é claro, para aquele que ensina, mas como eu disse anteriormente, repousa também sobre o povo, que precisa se dedicar ao aprendizado de uma boa teologia. Eu sei que às vezes essas conversas sobre aprendizado de uma boa teologia nos espanta, nos assusta. Às vezes a gente está aqui conversando, a gente solta uma palavra em grego aqui e parece que, puxa, que coisa impressionante, que conhecimento extraordinário. Tem que haver dedicação, tem que haver esforço. Mas nada que você que está me assistindo não tenha como acessar através dos diversos cursos online, por exemplo, que você tem à disposição hoje. Procurar a maturidade e o aprendizado no texto bíblico para um cristão
Não tem como ser diferente, entendeu? Não tem como ser diferente. Ontem aconteceu o segundo jogo das quartas de finais da Champions League. Um time alemão que eu me nego a pronunciar me nego a pronunciar o nome aqui, desclassificou o Atlético de Madrid, né? Um jogaço. No dia anterior foi o PSG, tal, aquela coisa toda. A gente assiste esses jogos e é impressionante, né? Cara, como os caras jogam bem. Toque de bola, domínio de bola, bola debaixo das pernas, canetinha aqui, não sei o que lá, os goleiros fazendo umas defesas incríveis. A gente esquece que esse pessoal passa a vida jogando bola. Eles passam a vida jogando bola. E para ser alguém de destaque nesse meio, não tem jeito, tem que se esforçar. É melhorar os fundamentos, é aprender com o técnico, é a vida deles. Se não faz isso, não vai ser um bom jogador. Não vai ser um bom jogador. Tudo bem, tem alguns que nascem com um dom. É a mesma coisa que músico, né? Tem músico que é assim, você ensina para ele 3 acordes, na outra semana ele volta tocando tudo. É assim, o cara nasce com esse dom, mas ele vai ter que estudar também. Ele vai ter que se dedicar também. O jogador, mesmo nascendo com a qualidade para jogar, vai ter que se dedicar. O treino qualifica para que o jogador jogue bem no jogo, né? E a gente quer viver a vida cristã sem conhecer aquilo que a gente declara que é a nossa regra de fé, que é a Bíblia. Isso é muito triste. Acho que essa conversa de Jesus ela coloca um peso muito grande sobre quem ensina, mas também traz a nós a possibilidade de conversarmos sobre um desejo maior que nós devemos ter de conhecer o texto bíblico. Para a gente não ser manipulado, gente. Para a gente não ouvir bobagem e dizer amém. Porque qual é a nossa maior fonte de defesa, maior caminho para nós nos defendermos de qualquer heresia que possa entrar e contaminar nossa vida, o nosso jeito de viver o Evangelho? Já que a gente quer viver o Evangelho da melhor maneira possível, é o teu propósito? Espero que seja. Eu quero viver o Evangelho de Jesus Cristo de verdade. Eu não quero ser manipulado, eu não quero seguir um caminho pensando que esse caminho está certo e ele não está certo. Então, aí a gente precisa do texto bíblico. Não se espante e não pense que as coisas são complicadas, porque não são. Nós estamos conversando aqui há quanto tempo já? Quantas lives como essa eu já fiz? Desde março a gente está aqui, gente. Desde março, eu comecei essas lives em março, depois elas foram melhorando, a gente sofisticou aqui, mas desde março. E o que a gente tem feito? Abre a Bíblia, lê, entende o que está escrito no texto. Pastor Stephen Kirchner, nas suas aulas, diz assim, basta ler o texto. Tudo bem, tem texto que é mais difícil. Esses que são mais difíceis, a gente procura ajuda. Perdão, a gente vai para um comentário bíblico sério, e a gente dá uma olhada, e tem alguns textos que a gente não vai conseguir entender completamente mesmo, até porque tem os teólogos aí que ficam batendo a cabeça, mas você está entendendo? Um mínimo de prazer na leitura bíblica, no conhecimento bíblico, nós temos que ter. E outra, esse conhecimento bíblico precisa se transformar em instrumento de piedade para nós. Eu ouvi assim uma certa vez numa aula que eu tive, que eu não vou esquecer nunca mais. Se a nossa teologia não nos coloca de joelhos, então ela não é uma boa teologia. Isso quer dizer o quê? Aprender por aprender. Aprender para ficar dando uma de bacana. Aprender para se achar superior de alguma maneira. Aprender para usar isso como esses líderes que Jesus repreende tão claramente usam, serve para quê? Então não é só o aprender, é o incorporar, é o fazer essa teologia ser verdade na minha vida. Mas ela é o caminho
para a gente se proteger dessas loucuras que a gente tanto ouve por aí. Então, na minha cabeça, crente tem que ler. Tem que ler a Bíblia. Crente tem que ler bons livros. Crente tem que se esforçar em escutar coisas que edifiquem a sua fé. Porque senão a gente se torna jogador que não joga nada. Músico que não toca nada. A gente se torna gente manipulável. E é o que o texto bíblico inclusive diz que a gente não deve permitir que aconteça. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 21, diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Como é que eu vou julgar se eu não sei julgar? Né? Eu acho que um mínimo de entendimento bíblico, do movimento divino, do plano de Deus, das coisas do texto bíblico nós devemos ter, para que a gente ouça qualquer um dizer, inclusive você que está me ouvindo, me assistindo, e dizer assim: peraí, ele está falando, não está certo não esse negócio aí. E a gente pode fugir da aparência do mal. E a gente pode fugir daquilo que não é bom. E a gente pode reter o que é bom. Não se deve permitir que pessoa alguma coloque sobre nós o jugo de servidão e nos explore. Essa é uma responsabilidade que nós também temos, de fugirmos dessa possibilidade. E a gente só pode fugir dessa possibilidade fazendo disso aqui algo precioso para a gente. Quando a gente abre a Bíblia no Salmo 91 e coloca em cima da bancada da casa, não adianta nada, viu? Isso aqui é só um livro. É só um livro. Se não for vivido, é só um livro. Se não for amado, é só um livro. Se não for incorporado ao meu jeito de viver, é só um livro. Com tanta importância ou sem importância como qualquer outro livro. Isso aqui não é mágico, gente. Não tem magia para você abrir aqui, vir a bênção de Deus e mudar a tua vida. Deixa no Salmo 91 que o demônio não vai aparecer, porque lá está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, oh, aleluia. Você sabe o que é viver o Evangelho? É fazer dessas palavras a realidade da minha vida. Então, se quem ensina tem responsabilidade, e que tenhamos, todos nós que ensinamos o texto bíblico, quem aprende também tem. Porque se um dia Jesus disser, você chegar imagine a seguinte situação: você chega diante do Senhor, Ele diz para você: mas meu filho, o que é que você fez com a tua vida? Você ficou esses anos todos debaixo dessa opressão e você viveu um evangelho que não tinha nada a ver comigo. Aí você vai dizer: mas Senhor, o ungido de Deus lá, o pastor, o apóstolo. Aí Jesus vai falar: apóstolo? Foi um dos 12 que ensinou você? Não, aquele lá do século 20 que falava que era apóstolo. Tá, apóstolo fake, tá bom. E tem? Ele me ensinou essas coisas. Jesus vai olhar para você, provavelmente, é só uma história, né, gente? Não é ensino teológico isso aqui, não. É só uma ilustração. Mas eu não te dei a Bíblia. Morreram para que você tivesse a Bíblia. Eu inspirei os teus irmãos para escreverem a Bíblia. Foram anos e anos de perseguição para que o texto bíblico chegasse até você, e você ficou ouvindo aquele Zé Mané ensinando um monte de coisa errada, e você não teve coragem de abrir o texto e falar: oh, isso aí que você está falando não está aqui não. Acho que não vai dar, né? Então, está diante de nós a responsabilidade de aprendermos o Evangelho. Bora lá, não é tão difícil assim. Bora lá, leia bons livros. Mas eu não tenho tempo. Precisa achar. Porque tem a ver com a tua vida. Tem a ver com a tua espiritualidade, com a qualidade da interpretação do Evangelho que você vive. Que Deus te ajude, irmão. Eu me sinto privilegiado demais.
Tem dia que eu acordo meio cansado, meio triste, sei lá, a vida, né? E aí eu me lembro, puxa, que privilégio, hoje eu posso sentar e estudar o texto bíblico, posso fazer as minhas aulas lá na minha pós no seminário, posso abrir o texto, conversar com meus irmãos na live. Que privilégio que eu tenho. Nem sempre foi assim. E eu preciso fazer valer esse privilégio e me dedicar ao máximo, né? Mas se não dá para ser assim, de alguma forma tem que dar, irmão. Deus vai te ajudar. Se esforce. Dê uma olhadinha no tempo que você tem gasto em coisas que não são tão importantes. Bora gastar a vida no texto bíblico, porque é a chave do conhecimento. Chave do conhecimento que abre o entendimento para a gente viver o evangelho como a gente deve viver.